Olá, meus amigos. Que tipo de espírito há em você? O espírito da derrota, o espírito do conformismo, o espírito do negativismo ou o espírito do vencedor, do conquistador, do mais que vencedor? É isto que nós vamos ver nesta mensagem. Como eu disse para você na abertura dessa mensagem, que tipo de espírito há em você? Um espírito derrotado, um espírito negativo ou um espírito de vencedor, de mais que vencedor, um espírito de conquistador? Você pode estar se perguntando, por que é que eu estou perguntando isto? Porque isso faz toda a diferença entre uma vida vitoriosa, uma vida onde nós experimentamos o que Deus prometeu já nesta terra, e uma vida onde nós temos a tarja, o rótulo de crentes, mas vivemos como derrotados. Então, o tipo de espírito que há em você vai determinar que tipo de vida que você terá. Vamos iniciar lendo o texto que se encontra no livro de Números, no capítulo de número 13. O texto vai aparecer escrito aí e preste bem atenção. Olha o que diz. Números capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos parar aqui e explicar para você. Aqui, Moisés e o povo de Israel, que haviam saído do Egito algum tempo atrás, haviam saído milagrosamente. Guarda bem isso que estou te dizendo. Aquele pessoal todo viu coisas tão grandiosas que nós aqui talvez nunca vejamos nessa terra. Aquele povo viu as pragas do Egito cair sobre o Egito, menos sobre onde estava localizado o povo de Israel, lá no Egito. Aquele povo viu o Mar Vermelho se abrir milagrosamente. Um paredão de água de um lado, outro paredão de água de outro, e o meio ficou seco, não ficou lama, não ficou terrinha molhada não, ficou seco, diz a Bíblia. Deus ele fez realmente uma separação das águas ali. E aquele povo de Israel daquela época viu isso com os seus próprios olhos. Eles viram o poder do Deus que eles serviam. Então eles viram esses milagres. E agora, nessa passagem que estamos lendo aqui, eles estão para entrar na terra prometida. Eles estão para entrar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Você já ouviu muito essa expressão, né? Quer dizer, uma terra muito fértil, uma terra muito abençoada, diz a Bíblia, né? Então, Moisés, diante daquela terra com o seu povo, Deus dá a ele uma instrução. Moisés, escolhe 12 homens, 12 príncipes. Quer dizer, príncipe quer dizer 12 pessoas representantes de cada tribo, pessoas com sabedoria, pessoas com capacidade. Não é para mandar qualquer Zé Mané, é para mandar alguém inteligente para espionar a terra. Por que Deus mandou espionar a terra? É claro, eles iam invadir a terra de Canaã. Havia ali o povo que morava ali, um povo rebelde, um povo que Deus havia dado para eles tempo e oportunidade para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Aquele povo que morava em Canaã, eles continuaram com as suas práticas abomináveis aos olhos do Senhor, aquelas práticas que a Bíblia condena, e não se arrependeram. Então Deus ia tirá-los dali e ia colocar o povo dele, o povo de Israel. Mas antes de entrar na terra de Canaã, veja, Moisés e o povo precisava ter um plano de ataque, um plano de invasão.
Não vai entrando de qualquer maneira, sem saber onde é que está entrando. Não, tem que ir lá, espionar, ver aonde que ficam as fontes de água, ver aonde que ficam as fortalezas, aonde que o inimigo se reúne, onde é que tem ponte, onde é que tem rio, onde é que tem o depósito de mantimento, o depósito de munições, não é? É assim, tem que fazer um projeto, um esquema, um plano de ataque para poder invadir. Então aqueles 12 homens, eles foram até a terra de Canaã. Durante 40 dias, eles ficaram ali espionando a terra, vendo como era, olhando o pessoal ali, examinando tudo, para poder atacar, trazer as notícias, né? E formarem bolarem um plano para poder atacar. E quando terminou os 40 dias de espionagem, eles voltaram e olha o que aconteceu. Vamos ler aí? Números capítulo 13, a partir agora do versículo 25. Vamos ver aí o texto, o que diz. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então olha para cá, presta bem atenção. Ao final dos 40 dias, os 12 espias voltaram da terra de Canaã e começaram a relatar o que haviam visto, o que eles viram naquela terra, e a terra era tremenda. Para você ter uma ideia, olha como aquela terra de Canaã era fértil. Vê se o que Deus dá para o seu povo é coisa boa ou não é. Por exemplo, no capítulo 13, no versículo de número 23, olha o que está escrito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Veja, uma das amostras que aquele pessoal que foi espiar a terra trouxe até Moisés era um cacho de uvas tão grande que tinha que ser carregado por 2 homens, um na frente, um atrás, uma vara no meio, né? E aquele cacho de uva pendurado no meio ali. Tão grande que era o cacho de uvas. Hoje qualquer criança pega um cachinho de uva na mão, né? Agora, a terra era tão boa que produzia frutos dessa qualidade, dessa natureza, né? Era bom ou não é? Veja o que Deus havia prometido para eles. E muito importante também você entender. Repito o que eu acabei de dizer. Deus havia prometido aquela terra para o povo de Israel. Deus havia prometido. Ele falou, eu vou dar essa terra para vocês. Então foram, espionaram a terra, voltaram e começaram a relatar. Agora presta bem atenção. Daqueles 12 espias, ou espiões, como você quiser falar, 10 tinham um tipo de conversa que estava esquisito. Um tipo de conversa que não agrada a Deus. Um tipo de conversa que não compete ao servo de Deus, ao crente, falar. Qual foi a conversa que eles tiveram? Veja comigo, leia comigo. Capítulo 13, versículo de número 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Então, olha bem, para um pouquinho aí. Até aqui tudo certo. Disseram, fomos à terra, realmente uma terra que mana, que brota, que mina, né? Leite, mel, é um modo figurado de falar que a terra se achava comida em qualquer lugar. Olha que maravilha, né? E este é o fruto dela. Pegaram aquele cacho de uvas, né? Que 2 homens precisavam para carregar, mostraram para Moisés, para toda a congregação, para todo o povo de Israel que estava reunido ali, né? E aí, olha o versículo de número 28. Aí começa a conversa estranha. Daqueles 12, 10 estavam dizendo isso. Olha aí, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus
habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha para você ver, começaram a reparar, não na beleza, na grandeza da terra e nem no que Deus havia prometido, mas começaram a reparar no tamanho do inimigo, na força do inimigo. Eles começaram a olhar para o inimigo e disseram, olha, a terra é boa, mas ali tem gente forte, tem gente sanguinolenta, tem gente violenta, tem gente que é guerreiro profissional, vai acabar com a gente. Ali tem gigantes, os filhos de Anak, os descendentes dos gigantes, né? Homens com quase 3 metros de altura. Veja, eles começaram a olhar para o inimigo e isso enfraqueceu a fé deles. Veja, eles tiveram uma reação que não era essa a reação que Deus esperava deles. Porque eles não tinham que olhar para o tamanho do inimigo, eles tinham que olhar para o tamanho de Deus. E hoje não é assim também? Quantos crentes ficam murmurando o dia inteiro assim, ó, o diabo tem me perseguindo, o diabo tem me perseguindo, tá me perseguindo, o médico falou isso, que eu tenho aquilo, tal pessoa morreu disso, tal pessoa morreu daquilo, não sei o que tem. É um festival de derrota na boca de crentes. Eu não estou dizendo na boca de incrédulos que não conhecem a palavra de Deus e nem na boca daqueles novos convertidos que são bebezinhos na fé, que se converteram agora, que não conhecem a palavra, então não sabem muita coisa. Mas crente velho, igualzinho esses 10 aqui, havia 12, mas 10, a maioria, estava ali naquela murmuração medonha. E começaram nessa murmuração. Eles estavam mostrando o espírito que havia neles, o espírito de medo, o espírito de pavor, o espírito de incredulidade, o espírito negativo, o espírito de fracasso, de conformismo. Veja, aqui está ensinando a gente, nós, você e eu, que tipo de espírito que nós não devemos ter. Esse espírito medonho aqui, que faz as pessoas perderem as bênçãos do Senhor. Espírito de fracasso, espírito de conformismo, que não olha, repito, não olha para o tamanho de Deus, olha para o tamanho do inimigo. Só que aquele para quem você olha, aquele a quem você presta atenção, é aquele que vai ficar grande na sua vida. Tem gente que não presta atenção no que Deus fala, na Bíblia, nas suas promessas. Tem gente que não olha para o que Deus falou na palavra dele aqui, ó. Tem gente que olha só para o tamanho do problema. O câncer, eu sei que não é fácil, gente. Quem passa por um câncer é uma luta terrível. Mas Deus tem poder para curar câncer. Até hoje, Ele não mudou. Tem gente que quando passa por um divórcio, não é fácil, mas Deus é maior do que qualquer divórcio. Deus é maior do que qualquer problema de drogas, qualquer problema na família. Deus, entendeu? Então quando a pessoa fica focando no problema, aquilo cresce na vida dela. E é aí que ela não consegue transpor, ela não consegue vencer esses problemas. Por isso, meu amigo e amiga, a palavra de Deus, ela instrui a gente. E você vai ver o que aconteceu com esses 10 aqui. Não foi coisa boa não, tá? Porém, entre aqueles 12, como eu disse para você, esses 10 estavam naquele espírito fracassado. O que quero dizer espírito? Aquele ânimo, não é? Aquela disposição negativa, sabe? Aquela falta de vontade, aquela falta de confiança, aquele ânimo negativo fracassado, né? Agora, dentre aqueles 12, 2 tinham um espírito diferente. 2 tinham um espírito que agradava a Deus, um ânimo, uma disposição da qual Deus se agradava. Esses 2, sabe quem eram? Eram Caleb e Josué. Então, estava ali os 10 só choramingando. A terra é boa, mas o povo que está lá é mais forte que nós. O diabo é mais forte que nós. É como se eles falassem assim. Não falaram exatamente assim, né? Mas é mais ou menos assim que muita gente fala hoje, né? Sem querer falar. Gente, o diabo não é nada. O diabo foi derrotado na cruz pelo Senhor Jesus. Quando que vocês vão entender isso? O diabo foi derrotado na cruz pelo Senhor Jesus. Ele já é um ser reduzido a nada. Ele é um ser que qualquer crente que ande na fé pisa na cabeça dele. Mas se nós cremos nisso e dessa maneira, e eu não estou inventando, não é da minha cabeça isso, eu falo isso porque está na Bíblia, no Novo Testamento. A palavra de Deus nos ensina que na autoridade do nome de Jesus,
E na nossa fidelidade a Ele, nós pisamos a cabeça do diabo, pisamos os demônios, pisamos as doenças que eles colocam. Nós somos mais que vencedores. Esse é o espírito que tem que estar em nós. Mas vamos continuar aqui. Então estavam aqueles 10 chorões ali, né, murmurentos, e de repente se levantam os dois heróis ali da fé. Se levantam aqueles que tinham um espírito que agradava o coração do Pai, Calebe e Josué. Olha o que diz o texto. Estava o povo reclamando e olha o versículo de número 30. Números, capítulo 13, versículo 30 diz assim: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vou ler de novo o versículo 30. Então Calebe fez calar o povo que estava reclamando, perante Moisés, e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, com certeza, é líquido e certo que nós vamos prevalecer, nós vamos vencer e vamos tomar posse. Olha que espírito diferente dos outros, né? Por que Calebe tinha esse espírito de valentia, esse espírito de coragem, de conquista? Porque Calebe não olhava para o tamanho dos gigantes que havia lá. Calebe não olhava para a violência que havia lá, ele olhava para a palavra do Senhor, a promessa de Deus, porque Deus havia prometido dar a terra para eles. E mais, lembra que eu disse para você no começo, presta atenção, que quando o povo de Israel foi sair do Egito, eles viram com seus próprios olhos o tamanho do poder de Deus? Pois é, Calebe e Josué viram o tamanho do poder de Deus. Eles viram os milagres que Deus fez, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Então Calebe, quando ele viu aqueles milagres, ele pensou consigo: esse é o Deus a quem eu sirvo, não há ninguém maior do que o meu Deus. Então quando Calebe foi ver a terra junto com os outros espiões, Calebe e Josué foram ver a terra, na cabeça deles era assim, tem gente ali, tem os inimigos ali, mas o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho lá atrás, que fez grandes maravilhas no Egito, é o Deus que está com a gente. Se ele abrir o Mar Vermelho, né, o que ele não pode fazer com esse povo aí, esse povo derrotado aí? Vamos tomar posse, vamos vencer. Esse era o espírito que havia em Calebe e em Josué. Mas aí então, aquela maioria, né, aqueles 10 espias que estavam negativos ali, como eles eram maioria, né, eles abafaram a voz de Calebe e Josué. Eles abafaram a voz daqueles dois e continuaram a reclamação. Olha o que diz o texto bíblico. Números capítulo 13, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Você vê o que eles falaram? Aqueles 10 falaram? Até o Calebe dizendo: vamos subir porque não vamos vencer. Esses 10 já era o contrário. Não, nós não podemos vencer. Aquele povo é mais forte do que nós. Calebe dizia: vamos tomar posse porque o nosso Deus é maior do que eles. Mas esses 10 incrédulos aqui, eles diziam: não podemos, não vamos conseguir. O inimigo é mais forte que nós. Agora eu quero também chamar a sua atenção para o seguinte: esses 10 espias, repito, eles não eram qualquer, desculpe a expressão que eu vou usar, não era qualquer Zé Mané da vida, qualquer ignorantão aí, bobão, não. Eles eram pessoas capacitadas. Eles eram pessoas capacitadas, eles eram pessoas inteligentes. Por isso que Deus mandou Moisés escolher. Não é para pegar qualquer um, é para pegar pessoas capacitadas. Mas, infelizmente, mesmo assim, eles provaram que não é tanto a capacitação mental que importa, não é tanto a cultura que a pessoa tem, o que importa é o espírito dentro de si, é o que está dentro da gente, no coração, que faz a diferença. Entendeu? Então, os 10 ali continuaram a reclamação e disseram mais. Olha aí, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, aos olhos deles. Veja aqui como que eles estavam se enxergando. Veja, aqueles 10 estavam se enxergando como gafanhotos, se viam minúsculos, eles não se viam como Deus havia dito que eles eram. Olha, vocês vão vencer, vocês são meu povo, povo escolhido, vocês podem confiar em mim que a terra é de vocês. Não, eles se viram como insetos. E até hoje é assim. Esse espírito de medo que está em muitos crentes hoje, deixa os crentes assim, medrosos. Eles se sentem como formiguinhas, como gafanhotos, como pó da terra, né? Como quem não é nada. E não é desse jeito, gente. É claro, sem Deus nós não somos nada mesmo. Sem Deus, sem estar em Cristo, nós somos zero à esquerda, né? Não existe zero à esquerda, é modo de falar, né? Menos que nada. Mas em Cristo, depois que nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos mais que vencedores. Agora, temos que nos enxergar assim. Temos que nos enxergar assim. Porque do mesmo jeito que aquele povo de Israel no passado tinha uma terra para conquistar, hoje também. Hoje também. Nós também temos tudo que Deus prometeu para a gente hoje, nós temos que aprender a tomar posse daquilo ali. Temos que aprender a tomar posse da cura, tomar posse da prosperidade, tomar posse da família salva que sirva ao Senhor. Temos que aprender a tomar posse do batismo no Espírito Santo. Mas o inimigo, quer dizer, Satanás e seus demônios, é claro que ele vai tentar impedir a gente. E se a gente ficar com medo, porque doença, porque esse problema na família, porque o problema financeiro, e começa a achar que o problema é difícil, esse espírito vai derrotar você. Mas não é nem o diabo que derrota você, é você mesmo, porque você não reage. Você diz que aceitou Jesus, diz que é crente, diz que crê no poder de Deus, mas fica agindo dessa maneira. Deus escolheu aquele povo também, mas eles escolheram ter esse espírito negativo de derrota, de fracasso, e infelizmente eles pagaram um preço muito alto. Muito bem. Depois que aconteceu isso, então o povo começou a choramingar, o povo começou a reclamar, né? E esses 10 aqui, veja, eram 12 espiões que foram, né? Voltaram os 12, 10 foram negativos, 2, Calebe e Josué, foram positivos, foram firmes na fé, mas infelizmente aqueles 10, com a sua dúvida, acabaram contaminando uma grande parte do povo de Israel. Porque é assim também hoje. Hoje, a dúvida acaba contaminando as pessoas. Por isso que eu sempre digo aqui na igreja e digo para você que está me vendo ou ouvindo aí agora. Ande perto de pessoas de fé. Não fique perto de pessoas covardes espiritualmente falando, pessoas que só falam do fracasso, pessoas que só falam da derrota, pessoas negativas, pessoas que nunca têm vontade de fazer nada, têm medo de crescer, têm medo de prosperar, de evoluir, não é? Evoluir no sentido social, né? Crescer em todos os sentidos. Não, então são pessoas assim, um pouquinho tá bom, o restinho tá bom, mas é muito difícil, mas não vamos conseguir. Sai de perto de pessoas assim. Essas pessoas vão te grudar em você e vão afundar você junto com elas. Não fique perto de pessoas assim, porque foi isso que aconteceu ali. Olha o que diz no capítulo de número 14. Números 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Arão era o irmão de Moisés. E toda a congregação lhes disse: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Veja aqui, o povo, a dúvida, a incredulidade, o medo, ele se espalhou que nem fogo em mato seco. O povo tudo começou a ficar com medo. Na época que nós vivemos, não estava assim alguns dias atrás? Todo mundo com medo da pandemia, aquele pavor infernal. Não estou dizendo que não houve um problema, não estou negando que houve a doença, mas estamos nesse mundo,
e temos que, com fé, enfrentar essas coisas. Né? Nos cuidar? Sim, claro, mas temos que, não podemos deixar o pânico tomar conta. Porque estava acontecendo isso aqui. Então aquele povo todo ficou chorando, lamentando. Vê, parece que tudo que eles viram no Egito, as 10 pragas, que só afetou os egípcios e não a eles, o Mar Vermelho se abrindo, parece que eles se esqueceram de tudo. E hoje é assim também. O espírito de covardia faz você se esquecer das misericórdias de Deus que você já recebeu. Quantos de vocês que estão me ouvindo agora ou me assistindo agora que já receberam tantas bênçãos de Deus? E quando vem um problema, parece que se apaga da memória tudo que Deus fez. Parece que apaga da memória as misericórdias de Deus e você fica ali lamentando, reclamando e chorando. Para! Por isso que no Salmo 103 diz para a gente nunca se esquecer das misericórdias de Deus. Porque quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós no passado, isso traz força para a gente novamente confiar em Deus e receber o livramento e a proteção, tá bom? Então aquele povo começou a murmurar e tinha gente ali que estava até querendo apedrejar Moisés já. Olha para você ver que ponto que chega, né? A pessoa querer atacar um servo de Deus, né? Quantos servos de Deus aí honestos aí são atacados, né? São perseguidos. Mas tudo bem, isso aí faz parte do jogo, como se diz. Vamos continuar lendo aí? Versículo de número 5. Olha o que Moisés e Arão fizeram. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Veja que, ainda assim, enquanto mesmo o povo estava lamentando e murmurando, o Calebe e Josué aqui, naquele espírito corajoso que eles tinham, um espírito de fé, um espírito de confiança, de determinação, positivo, ainda estavam dizendo: gente, para com essa choradeira, vamos levantar, vamos reagir, nós podemos vencê-lo como alguém que mastiga um pedaço de pão. É fácil, não vai ser difícil não. Vamos conseguir, porque Deus é conosco. Tão somente vamos agradar o Senhor. Não vamos desagradar a Deus com esse espírito de medo, não. Né? Calebe e Josué, os dois ali tentando animar o povo, né? Mas infelizmente o povo não dava ouvidos. A mesma coisa acontece hoje. Quantas vezes a gente diz para alguém, né? Irmão, levanta a cabeça, vamos orar, vamos repreender esse mal, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha. Esse câncer não é nada para Deus. Esse problema financeiro não é nada para o Senhor. Vamos agradar ao Senhor, vamos parar, vamos sair do erro, vamos sair do pecado. Irmão, para com esse cigarro, para com essa bebida, para com essa cervejinha desgraçada aí. Irmão, para de prostituição, vamos consertar a vida. Se a gente se agradar do Senhor, Ele é conosco. Deus é conosco. É isso que Josué estava dizendo. No caso, o pecado deles ali era murmuração. E às vezes a gente fala para a pessoa: para de murmurar, levanta a cabeça, vamos dar glória a Deus, mesmo que tudo ao nosso redor pareça perdido. Mas parece perdido, mas não está perdido, porque quando Deus dá uma promessa, não importa o que o diabo mostre para a gente. O que a gente tem que levar em conta é o que Deus prometeu, e não o que os nossos olhos veem. Então, ali, Josué e Calebe tentando ajudá-los, não funcionou, infelizmente. Versículo 10, capítulo 14, versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei. E farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então, quando Deus escuta aquele monte de murmuração e até mesmo a ira deles daquele povo contra Moisés, contra Arão, contra Calebe e Josué, Deus então intercede. E ele chega ali e fala: chega, chega.
Ele diz: até quando esse povo vai me provocar? Até quando não vão crer em mim? Mesmo tendo visto os milagres que eu fiz lá no Egito. Que povo cabeçudo, que povo de coração duro. Deus ficou irado com eles. Deus falou: vou destruir esse povo. Esse povo aí não é meu povo. Esse povo não é meu povo, não é possível. Eles viram o que eu fiz. Eu dei provas que eu sou Deus. E mesmo assim vive assim. Até hoje é assim, gente. Tem gente que já passou pelo bico do urubu ou pelo buraco da agulha, como se fala, e hoje está aí. Mas quando vem um problema, parece que vai acabar o mundo. Parece que vai morrer. Não é isso que Deus quer ver em você, meu filho. Deus é misericordioso demais, mas você tem que tomar a sua atitude. Então eu pergunto aquilo que eu perguntei no início dessa mensagem. Que tipo de espírito que há em você? Porque se houver em você um espírito corajoso, valente, fiel, firme, de ânimo, né, elevado, olha, Deus é contigo porque deve é. Mas se em você houver um ânimo de desânimo, né, vamos dizer assim, um ânimo negativo, uma disposição negativa, desanimada, né? Ah, difícil, eu não consigo, não sei o que eu vou fazer, então já perdeu. Perdeu, como diz os bandidos na linguagem de bandido por aí, né? Perdeu, perdeu. O diabo vem, ele toma de você aquilo que devia estar fazendo você feliz. Então, pensa nessa mensagem que você está ouvindo, tá bom? Deus não permite que uma pessoa ouça a sua palavra em vão. Sempre tem um motivo, nunca é por coincidência. De repente você está aí negativo, caído, Deus já fez coisas na sua vida e você está aí desanimado. Mas se Deus está falando com você através dessa mensagem, é como se Ele dissesse: filho, a tua postura de desânimo e medo não me agrada. Isso aí só vai prejudicar você. Mas se eu estou falando com você, é para você mudar. E se você mudar a partir de agora, eu posso resolver o teu caso. Eu posso cuidar de você e mostrar a minha misericórdia. Amém, pessoal? Vamos continuar lendo, aí estamos no final já. Então, quando Deus falou que ia destruir aquele povo, Moisés intercedeu. Depois você lia na sua Bíblia, a partir do versículo 13. Números capítulo 14, a partir do versículo 13, Moisés falou assim para o Senhor: Senhor, é teu povo. Se o Senhor destruir esse povo, o povo pagão aí, eles vão dizer assim, ó, o Deus deles levou até na porta da terra prometida, não conseguiu entrar, matou todos eles, que Deus ruim, que Deus fracassado. Então Moisés usou esse argumento para o Senhor. Ele falou: Senhor, o Senhor é Deus de misericórdia. Esse povo aí, sim, é um povo burro, um povo cabeçudo, um povo teimoso, né? Mas é teu povo, é teu povo. Então, Moisés disse o seguinte, versículo 17, capítulo 14, versículo 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais até nos filhos até a terceira e quarta geração. Olha o que Moisés fala: eu sei, Senhor, o Senhor não trata o culpado como inocente. Quer dizer, aquele que plantou vai ter que colher aquilo que plantou. Mas o Senhor, se eu estou te pedindo, perdoa o erro deles, Pai. Perdoa o erro desse povo aí. Então Deus ouviu a oração de Moisés. Olha para você ver, né? Moisés tinha um espírito positivo. Tinha um espírito de coragem, de valentia. E quando nós temos esse espírito, até a nossa oração fica mais forte. A oração que chega ao céu. Agora, quando a pessoa tem aquele espírito desanimado, a oração bate no teto e volta. E olha o que Deus respondeu para Moisés. Versículo 20. Olha aí. Tornou-lhe o Senhor, Deus disse para Moisés: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Quer dizer, perdoei o povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda esta terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então aqui Deus fala para aqueles 10 e para os outros que foram contaminados por aqueles 10. Eu perdoo esse povo. Tudo bem, perdoo. Mas eles não vão entrar na terra prometida. Se eles entrarem, vai contaminar o resto lá. Então, o que eles fizeram foi muito grave, porque eles viram o que eu fiz no Egito. Eu perdoo, tá? Eu posso perdoar, relevar, mas não vão entrar.
E é isso que Moisés, é isso que Deus quer dizer quando Moisés citou lá, né? Deus não trata o culpado como inocente. Quer dizer, aquele que fez a porcaria vai ter que pagar por isso. É claro que se a pessoa pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar a pessoa, mas ela vai ter que colher aquilo que plantou. Muita gente hoje está colhendo aquilo que plantou. Ah, mas eu pedi perdão a Deus. Por que está acontecendo certas coisas? Porque tem que acontecer, porque plantou, vai ter que colher. Vai ter que colher. Uma hora vai terminar a colheita se você continuar fiel com Deus. Mas você tem que entender o seguinte, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Pecou, vai ter que colher a colheita do pecado. Tá? A hora que acabar a colheita, vê se não seja besta e não peque de novo. Desculpe o jeito que eu estou falando, tá? Mas é para mexer com você mesmo, né? Vamos tomar aí vergonha na cara, fazer a coisa certa, né, povo? Pelo amor de Deus, né? Vamos andar reto com Deus aí, tá bom? Muito bem. Então Deus falou isso. Agora, e com relação a Caleb e a Josué? Aí Deus falou outra coisa. Olha o que diz aí no capítulo de número 14, no versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, um espírito diferente do que estava naqueles 10, né? E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha que maravilha! Com relação a Caleb e a Josué, depois o Senhor fala também de Josué, que ele cita Josué de novo, ele diz que eles iriam entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles foram fiéis. Eles não seguiram a maioria incrédula, carnal. Eles seguiram o que Deus falou. E no 38, Números 14, 38 diz assim, Deus fala assim, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Quer dizer, aqueles 10 e mais uma grande parte que havia se contaminado com aqueles 10 foram atacados por uma praga e acabaram morrendo. A alma, como Deus fala aqui, pode ter sido perdoada, mas pagaram um preço muito caro. Agora, Josué e Caleb viveram muitos anos para poder tomar posse daquela terra. E tomaram posse. Muitos anos depois. Josué e Caleb ali, Caleb com 85 anos ali, ainda tinha força para lutar, queria conquistar mais terra. É o que Deus faz com quem é fiel a Ele. Tá bom, meu amigo e amiga? Olha, guarda essa palavra no seu coração, medita nela, tá bom? Sempre se pergunte que tipo de espírito que há em mim. Porque a Bíblia diz que Deus me deu um espírito novo quando aceitei Jesus, um espírito semelhante a Ele, né? Me deu um espírito, além disso me deu também o Espírito Santo que habita em mim. Então, veja, tudo depende de eu tomar a decisão. Que decisão que eu vou tomar? De um covarde que tem medo de tudo? De um covarde que tem medo da vida? De um covarde que tudo é difícil? Ou vou tomar a postura de um homem que confia em Deus? De um homem que é valente, não valente físico, não é para pegar ninguém para o pescoço, não é para sair rolando com alguém brigando, não é isso que eu estou falando, não é para xingar as pessoas de palavrão, não é isso que eu estou falando, isso aí é errado. Eu estou falando de um espírito valente no sentido espiritual, aquela pessoa que confia no poder de Deus, que confia em Deus, que reage mesmo quando tudo parece estar perdido, a pessoa sempre olha para o que Deus falou e não para o tamanho do problema. Esse é o espírito que torna você mais que vencedor na prática, porque você já é mais que vencedor pela palavra de Deus, de direito você já é, mas de fato, na prática, é quando você age em cima dessa palavra, tá bom? Quero fazer com você uma rápida oração. Se você quiser pegar um copo com água, pegue lá, coloque aí pertinho do seu vídeo, ou do seu rádio, ou do seu celular, vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome. Te damos graças porque a tua palavra dura para sempre, ela permanece para sempre. E a tua palavra, Pai, passaram-se milhares de anos, mas nós estamos aqui ouvindo a mesma palavra. A palavra que mostra que aquele que tem um espírito que te agrada, um espírito de coragem, um espírito que é corajoso porque olha para a tua palavra, esse conquista a sua terra prometida, esse conquista as bênçãos que o Senhor prometeu, mesmo que aos olhos humanos pareça impossível, mas nós sabemos que nada há de impossível. Por isso, Pai, essa pessoa que ora comigo agora, que está orando na confiança, que está abandonando esse espírito de fracasso, de negativismo, que não vai mais proceder dessa maneira, mas que agora vai proceder positivamente com fé na tua palavra, Pai,
Manifesta o teu poder sobre ela, seja ela curada, liberta, tenha ela a direção do teu espírito para tomar as decisões corretas, abençoa a casa, a família, abençoa também, Pai, esse copo com água e no beber desta água ainda mais que essa pessoa veja o milagre do Senhor acontecendo. Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Amiga e amiga, medita nessa palavra na sua Bíblia, na sua casa e leia livro de Números, capítulos 13 e 14 completos. Deus vai falar muito mais com você, tá bom? Deus te abençoe muito. Nunca se esqueça, Jesus te ama muito. Até a próxima.